Olá, amigos. Estamos aqui para mais um vídeo e eu vou aproveitar um episódio que foi muito divulgado na imprensa mundial e nos começos de março e até agora em abril ainda sai alguma coisa sobre o submarino russo que entrou pelo Estreito de Gibraltar, no Mediterrâneo, foi detectado e depois perdeu-se o contato. Né? Perdeu-se o contato desse submarino, ou seja, forças da OTAN empregando suas capacidades máximas de detecção, supostamente não o encontraram mais. Né? Existem algumas explicações para isso, eu vou discorrer sobre essas explicações, sobre essas justificativas do que poderia ser o fato desse submarino, um submarino convencional. Inclusive o submarino é o B-237, é o Rostov-on-Don, né? Um submarino que já teve envolvidos em outros episódios, vamos relatar. E, ao mesmo tempo, esse episódio dá margem para que a gente discuta algumas outras coisas com relação ao emprego de submarinos, que muita gente acha que, principalmente porque os Estados Unidos só têm submarinos nucleares, é uma opção que a Marinha Americana fez, muita gente acha que com o submarino nuclear, o submarino convencional moderno perdeu o seu espaço. E isso não é verdade. Né? O submarino convencional tem o seu local estratégico, seu local de fala, né? Como se diz hoje popularmente, em regiões próximas à costa, em patrulha costeira. Ele tem o seu papel, tanto que a Marinha Russa, né, continua fazendo, né? Outras marinhas fazem, e a nossa marinha tem essa concepção de aliar submarinos convencionais para patrulhamento costeiro e um pequeno grupo de submarinos nucleares para atividades estratégicas de mais longo curso. Né? Então esse submarino entrou no Estreito de Gibraltar, né? Foi noticiado no início de março isso, e muitos recursos, depois que se perdeu o contato, foram colocados pela OTAN para encontrá-lo. Esse submarino aí, que é um submarino convencional, de 3.100 toneladas, né, um submarino que os russos, aproveitando toda a propaganda em cima disso, né, afirmam que é um submarino com capacidades anenóicas, né, de pouco ruído, né, um submarino que alia as melhores tecnologias para deixá-lo silencioso. E a gente tem notícias de que esforços comprovados da OTAN, com embarcações dos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Itália, esses países todos da OTAN, andaram rastreando o submarino por 3 semanas sem conseguir encontrá-lo, incluindo aeronaves, o Boeing P-8, o Poseidon, né, com seus potentes equipamentos de detecção antissubmarina. Esse mesmo submarino, o Rostov-on-Don, esteve envolvido em 2015, junto com navios de superfície, em ataques às forças rebeldes, às forças anti-Assad na Síria, e atacando pontos de comando da organização terrorista do Estado Islâmico na província de Raqqa, né? Isso em 2015, esse mesmo submarino. Tá? E por quê? Esse é um submarino que é equipado com o míssil Caliber. Esse míssil Caliber é uma arma que faz contraponto com o Tomahawk americano. Né? Ainda se está para provar, para se ver qual dos dois é mais eficaz, mas é um míssil desse calibre, né? E vocês vejam aí nessa figura alguns dados dele, né? E tem várias versões, né? Para ataques navais, de plataformas navais em alvos terrestres. E esse míssil foi utilizado, né, nessas posições do Estado Islâmico. O alcance dele é de 1.500 a 2.500, mas existem relatos de alcance maior do que isso, versões que iriam a valores maiores. Está em operação desde 2015. Né? Então, esse desaparecimento, vamos dizer, essa situação em que a Rússia se aproveita bastante para fazer a propaganda do seu equipamento,
Existem algumas possíveis explicações. Eu não estou aqui afirmando que seja nenhuma dessas, mas vamos ver quais são as explicações que podem haver para um submarino que foi detectado e depois se perdeu, né? Uma coisa chamada jump layer, né, que é uma camada, né, de água e que com propriedades físicas associadas à sua temperatura, salinidade, densidade, e essa camada, né, ela inibe a passagem das ondas sonar, né? Por mais forte que possa ser, né, a estação de som que está na superfície, né, as distâncias de detecção diminuem muito quando o submarino encontra uma camada dessas e se esconde por baixo dela. Essa seria uma explicação. Jump layers, que as marinhas chamam de jump layers. A camuflagem. O que seria a camuflagem? Habilidade naval do comandante para se colocar embaixo de mercantes que transitam em grande quantidade no Mediterrâneo e ali ficar, e aí o barulho do navio se confunde e os radares, os sonares não conseguem detectar o submarino porque ele está ali embaixo e o que eles ouvem são os barulhos dos mercantes em que ele está ali acoplado, né, navegando embaixo dele. Uma outra razão podiam ser os sifonóforos. O que são sifonóforos? Sifonóforos são aqueles peixes gelatinosos. Existem alguns de grande tamanho, né? Já foram detectados alguns de grande tamanho. E se descobriu, isso já se sabe há muito tempo, desde a Segunda Guerra já existiam estudos que mostravam, e esses estudos eram até bastante reservados, que mostravam que esses organismos eles têm uma frequência, vibram numa frequência parecida com as ondas de sonar, e eles inibem muito a passagem das ondas de sonar. Há a possibilidade, há um estudo, eu vou botar até na descrição, um estudo que fala exatamente de como usar os sifonóforos, as águas vivas, as maiores, né, para esconder o submarino. Não estou dizendo que isso foi o que ocorreu. Estou dizendo várias razões pelas quais um submarino não pode ser detectado. Uma outra razão é a ausência, ele não está lá. Ele entrou, foi detectado e depois se escafedeu e a Rússia continua dizendo que está recebendo informação dele, que ele estaria no Mediterrâneo. Ele pode não estar, né? Então isso ela ganha em poder político, em divulgar a capacidade, né, anenóica de seu submarino convencional. E, em último lugar, poderia ser também a verdadeira capacidade anenóica. De repente, esse submarino tem realmente, é extremamente silencioso, né, e ele realmente está inibindo, está conseguindo se esconder dos armamentos e dos instrumentos da OTAN, né? Então, são algumas das razões que podem explicar esse fato, né? A ausência e até a capacidade anenóica, né? Mas o interessante, né, o que me faz também tocar nesse ponto, usar o mote desse evento, é que fica claro para todos, né, a importância também, ainda hoje, dos submarinos convencionais, mesmo com a existência dos nucleares, né? A Marinha Brasileira sabe disso e ela pensa, né, exatamente em manter uma frota conjunta de diesel elétrico, né? Porque, veja bem, um diesel elétrico, um submarino convencional moderno, diesel elétrico, tem uma capacidade operacional, ele pode ficar até 80 dias no mar, pode permanecer submerso com essas baterias de ácido e chumbo ainda, até 10 dias sem emergir, né? O que garante um amplo escopo de movimentação. Ele poderia, por exemplo, a uma velocidade em torno de 8 nós, sair do Rio de Janeiro e ir submerso até o Rio Grande do Sul, né? As marinhas escondem muito as capacidades de seus submarinos. Suas diversas classes de submarino, essas capacidades de quanto tempo ele fica submerso, é um dado que é bastante escondido, né? Mas submarinos modernos podem ficar assim cerca de 10 dias. E algumas outras inovações tecnológicas, como o AIP, fazem isso aumentar. Um AIP, um submarino equipado com um Air Independent Propulsion, com essas células de combustível, eles podem, de repente, ficar 4 semanas submersos, um mês, né?
E uma outra inovação que está vindo aí, que já a Marinha do Japão já tem um submarino equipado, são as baterias de lítio, né? As baterias de íon de lítio. Essas baterias aumentam cerca de 50% a capacidade do submarino ficar submerso. Quer dizer, a densidade de potência é maior, então digamos que esses submarinos possam atingir 15, 16 dias submersos com as baterias novas. Um grande porém dessas baterias, elas ainda estão em desenvolvimento, o Japão é a primeira marinha que está usando. Essas baterias têm um problema de risco de incêndio, mas principalmente elas são caras, muito caras. Um dado, por exemplo, da Força de Autodefesa Marítima do Japão, forneceu que um custo de construção, por exemplo, do Soryu, o Soryu padrão, com a bateria de chumbo, seria da ordem de 488 milhões de dólares. Já um submarino, com a primeira variante do íon de lítio, seriam 608 milhões de dólares, ou seja, assim, da ordem assim, de um acréscimo de 120 milhões de dólares no submarino por causa das baterias. Então eu acho que nós vamos levar um tempo para poder usar essas baterias. Elas vamos esperar que elas sejam mais seguras e um pouco mais baratas, porque aumentar 120 milhões de dólares o custo de um submarino por causa de bateria, a gente ainda tem que esperar um pouco para ver essas baterias nos nossos navios, nos nossos submarinos que estão sendo construídos aqui. Mas elas poderão vir a ser empregadas, né? Então, pisando. O submarino convencional tem o seu espaço ainda durante muito tempo ainda nas patrulhas costeiras, e a nossa Marinha faz bem em investir em uma força combinada de nucleares e de convencionais. Espero que os nucleares a gente chegue aí à continuidade de construir 3 ou 4, ou talvez 5, e manter uma força paralela de submarinos convencionais. Um outro aspecto que esse episódio também levantou, principalmente por causa da questão dos mísseis, né? Esse submarino, por exemplo, ele tem um míssil Caliber, que é um míssil que são os mesmos mísseis que são utilizados nos nucleares, é o míssil que está se tornando padrão na Rússia, né? Então, eles têm um poder bastante grande. Então, tem uma discussão nossa aqui com relação a alguns. Eu, por exemplo, tenho na minha lista de e-mails, os e-mails que chegam para mim, coronéis, almirantes, etc. Tenho alguns que criticam muito a questão do alcance dos nossos mísseis, mas nós estamos trabalhando e estamos projetando mísseis antinavio, né? Mísseis antinavio são dessa ordem de 250 quilômetros de range, né? É essa mais ou menos a ordem. Os Estados Unidos agora estão liberando, estão informando que estão desenvolvendo o LRASM, que é um míssil, né, com alcance superior a 200 milhas. Mas todas as marinhas, de uma certa forma, usam mísseis antinavio na faixa aí dos 250 quilômetros, né, máxima, né? E há, eu acho, uma certa confusão com mísseis de cruzeiro, né? Mísseis de cruzeiro têm outro tipo de emprego, né? Me parece, né? Eu vejo algumas conversas, mas nossa Marinha ainda não está pensando seriamente em mísseis de cruzeiro. Mísseis com alcance de 1.500, 2.000, porque nós não temos, nem na nossa Estratégia Nacional de Defesa, algo que justifique isso, por enquanto, pelo menos, né? Então eu não vejo esse desenvolvimento de mísseis para a Marinha, né, da ordem de 1.500, 2.000, né? Já acho mais justificável o Exército ter, né, aqui dentro do território nacional. Mas a Marinha eu não vejo muito, por enquanto, pelo menos, essa necessidade. Mas eu acho que é uma confusão. As pessoas criticam o alcance do Mansup, mas o Mansup 250 para um míssil de antinavio está dentro do normal, está dentro do que as marinhas utilizam, né? Então, era mais ou menos isso que eu queria, era um vídeo curto. Eu queria aproveitar esse episódio, né, para estressar essas duas coisas, né? A questão do míssil cruzeiro e míssil de antinavio, as razões pelas quais esse navio possa estar sendo
se furtando a ser alcançado pelos sonares, pelos instrumentos da OTAN, entre eles até o fato de talvez eles não estejam lá, e também a questão de utilização dos submarinos convencionais, né? Esses 3 pontos que esse episódio da Rússia, desse submarino, e ela está explorando bem, me fizeram tocar. Né? Então é isso, quem gostou, clica, não esqueça de assinar aqueles que ainda não assinaram, e até o próximo. Muito obrigado.